Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal Reino de Paz. Eu sou Valdeir Gomes e neste momento estaremos falando sobre como se tornar um autodidata, porque isso é muito importante que você entenda como que funciona 5 dicas importantes para você se tornar um autodidata. Porque quando você se torna um autodidata, você vai ver 5 dicas importantes que você pode começar hoje, a partir de agora, implementar isso sobre a sua vida e você vai ver o seu ministério avançar, você vai ver a sua carreira crescer, você vai ver a sua vida pessoal, em todos os aspectos, ela ter um novo nível ou um outro nível totalmente adaptável para que você possa crescer exponencialmente na sua vida e naquilo que você faz no dia a dia e na sua carreira. Tanto fazer ela profissional como espiritual, é você que é um líder. Então isso é muito importante que você nos acompanhe até o final nesse vídeo, que eu estarei passando essas 5 dicas importantes para que você desenvolva e comece a partir de hoje, a partir de agora, implementar essas dicas sobre a sua vida. É claro que existem muitos aspectos, mas eu separei aqui 5 dicas importantes que você pode aplicar na sua vida. Eu sou Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com. Você pode entrar lá, eu estarei deixando o link aqui na descrição. Então, como nós vamos observar esse aspecto do autodidata? Primeiro, eu quero que estar preparando a sua mente para que você compreenda. Você tem que entender que para se tornar um autodidata demanda mais esforço. Demanda mais esforço. Porque um autodidata ele vai demandar mais esforço porque ele vai investir em pesquisa, ele vai pesquisar mais e ele vai investir na sua vida. Ou seja, por quê? Ele não vai ficar preso apenas a uma fonte. Ele vai buscar outras fontes para que ele possa estar ampliando os seus horizontes e multiplicando a sua bagagem, o seu potencial e a sua capacidade diante das situações da vida. Ele vai ter alguns conhecimentos, porque ele não se prende apenas a uma fonte só. Ele vai demandar esforço e pesquisa e investimento, porque isso é muito importante que você observe. Um autodidata, ele reduz o tempo. Ele reduz o tempo de aprendizagem. Porque um autodidata, por exemplo, se você for fazer um curso, que esse curso ele vai demorar 3 anos, um autodidata, uma pessoa que ele reduz o tempo, ele pode estudar alguns assuntos em 6 meses, em 3 meses, dependendo do esforço que ele vai aplicar para aprender uma determinada matéria, sobre um determinado assunto. Isso vai depender aí do seu esforço. Ou seja, ele reduz o tempo. Ele vai reduzir o seu tempo diante de algumas situações. Então é muito importante que você tire isso da sua cabeça. Que você não tem capacidade de aprender, é só fulano de tal que é melhor do que eu não tenho essa capacidade, é aquele que é o gênio, é o fulano de tal, ele é que é o gênio, então eu não tenho essa possibilidade de alcançar também isso na minha vida, é só para aqueles que são sábios. Então você está redondamente enganado. Então se você aplicar essas dicas que eu estarei passando para você, você vai ver que a sua vida vai ser transformada e você vai ver a sua vida por outra perspectiva, por outro ângulo, a sua vida, e você vai ver como que isso é importante e que você aplicando na sua vida. Mas antes, eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative aí o sininho de notificações, deixe o seu comentário, já aperta o seu dedo aí, deixe o seu like, e nos ajude no algoritmo do YouTube para que ele mande essa informação, esse vídeo para mais pessoas de forma automática.
Então, se você ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos que nós estaremos subindo, então você recebe em primeira mão. E como eu já disse, você estará nos ajudando aí nessa comunidade para ela crescer e alcançar mais vida. Você deixando seus comentários, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos. Então vamos lá para as 5 dicas. A primeira dica é objetivo e prazo. Um autodidata, para você desenvolver, é preciso ter objetivo e prazo. Por exemplo, qual é o tema que eu vou estudar hoje? Então, se eu vou estudar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, eu vou ter esse objetivo. Por exemplo, hoje, ou nesse mês, ou durante 3 meses, é você que escolhe, é você que implementa esse planejamento. Então, você vai ter esse objetivo e você vai colocar um prazo. Dentro de tanto prazo, eu vou querer aprender sobre determinado assunto. Então, você pode aprender sobre um determinado assunto. Então, você vai investir o seu tempo e também investir, muitas vezes é necessário você investir, porque tem muitos conteúdos aí gratuito que você pode ir juntando ele. Mas muitas vezes é necessário, quando você está mais avançado, você ter um conteúdo que já está tudo pronto em um lugar só, para que facilite aí o seu desenvolvimento. Então você precisa ter objetivo e prazo. Então você determinando, hoje eu vou essa semana ou hoje eu vou estudar sobre determinado assunto. Eu vou estudar sobre finanças durante 3 meses, ou durante uma semana. Eu vou estudar sobre fisionomia, eu vou estudar sobre o amor, psicologia, assim por diante. Isso vai depender de você, qual é o seu hobby, qual é a sua vocação. Então você vai ter um objetivo e prazo determinado para que você alcance esse objetivo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pesquisar em outras fontes. Então você não pode ficar preso apenas a um mestre. O único mestre que você pode ficar preso a ele é o mestre Jesus Cristo. Mas mesmo assim, é o homem de todas as histórias, mas mesmo assim, ele designou 12 para que também pudesse nos ensinar. Então observe bem, você não pode ficar preso apenas a uma fonte, apenas a um mestre. Então, porque uma pessoa, por mais que ele se esforce para lhe passar um conteúdo, ele não sabe de tudo. Então é necessário você buscar outras fontes que vai ampliar o seu conhecimento. Então, o segundo ponto é você pesquisar em outras fontes. Ou seja, por exemplo, eu leio a minha Bíblia, eu tenho umas 10 Bíblias aqui. Eu tenho umas 10 Bíblias, eu tenho ela em espanhol, eu tenho ela linguagem de hoje, em outros idiomas. Para quê? Para que o meu ponto de vista ele venha se ampliar. E também você pode estar buscando outros cursos, pesquisando em outros sites, assistindo outros canais. Não ficar preso apenas a este canal, mas você pode assistir outros canais que tratam desse mesmo assunto, mas que outros já podem ampliar esse conhecimento para você. Então você vai fazer pesquisa em outras fontes. Porque aí você vai juntando essas pesquisas. Então, o que um autodidata ele faz? Ele estuda só, ele aprende só, mas ele não vai deixar de estudar, porque muitas vezes não, isso é realidade. Uma pessoa que ele é autodidata, ele estuda mais do que um aluno comum. Ele estuda mais do que um aluno comum. Né? Então isso é muito importante, porque não é somente você estar lá na escola ou num determinado curso, aí você senta lá e fica estudando, formou no final do ano. Não, não é assim. Porque uma pessoa que ele quer desenvolver e aprender só, como eu já disse no início, vai demandar mais esforço. Você vai pesquisar mais e investir, fazer alguns investimentos. Então você vai investir muitas vezes não é dinheiro, é tempo. Porque você tem uma biblioteca pública, por exemplo, como no meu início aí de estudo, ampliando, eu ia para a biblioteca pública. Eu já sentava, pegava o livro e ia estudar gratuitamente.
Ou seja, muitas vezes você não vai investir dinheiro, mas você vai investir tempo. Ou você pode pegar, trocar livros com seus colegas, ou com alguém que já leu um livro que você gosta, e assim você vai trocando informações e ampliando a sua fonte de conhecimento. Você não vai ficar preso apenas a uma fonte. Então isso é muito importante. Terceira dica. A terceira dica é você vai errar muito. A terceira dica é que você vai errar muito. Por que você vai errar muito? Então nós já temos que ter essa ciência que nós vamos errar muito. Por quê? Você vai testar. Porque aquele que testa, ele vai errar mais. Ou seja, isso não é erro. Ele vai descobrir a forma que não deu certo. E ele vai persistir até funcionar. Então isso é muito importante, porque aquele que quer aprender só, ser um autodidata, ele tem que ter isso em mente, que ele vai errar muito. Mas por que ele vai errar muito? Porque ele vai testar. Ele vai pôr a cara para bater. Ele não vai ficar na caverna, ele não vai ficar preso, alienado por causa das outras pessoas e pensar o que as outras vão dizer. Porque isso é muito importante que você observe. Então, aquele que quer chegar a esse nível, ele tem que saber que ele vai errar muito. Mas por que ele vai errar muito? Porque ele vai testar. Ele vai testar. E ele testando, ele vai descobrir a melhor forma que funciona. Então, isso é muito importante. A quarta dica. A quarta dica é: não aceite não aprender. Você não pode aceitar não aprender. Eu não sei disso. E vai ficar... e você vai se conscientizar disso e vai ficar quieto e não vai fazer nada. Então você não pode aceitar não aprender. Eu não sei determinado assunto, pois como nós já dissemos, como nós falamos na dica primeira, você vai objetivar um prazo, vai escolher isso como objetivo e vai colocar um prazo, diz, não, eu tenho que aprender esse assunto. E você vai demandar esforço e tempo sobre um determinado assunto, porque você não aceita ficar sem aprender esse determinado assunto. É porque isso vai ter que ser resolvido na sua cabeça. Vai ter que ser resolvido na sua mente. Por exemplo, eu quando não entendia a respeito, por exemplo, de Israel, Grécia, os persas, e assim por diante, eu não entendia nada, eu via falando no jornal, quando eu era criança, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então o que eu fiz? Para me aprender sobre esses lugares, ver o que acontecia nos outros países, como que era a trajetória, o mapeamento. Então o que eu fiz? Isso foi um método que eu utilizei. Eu comecei a alocar filmes que falavam sobre esses lugares, porque tem muitos filmes aí que o povo brigava de guerra, Troia, os 300 e assim por diante. Tem muitos filmes. Então eu assisti esses filmes fazendo anotações. Então foi assim que eu aprendi a desenvolver e saber como que funciona a Grécia, como que eram os gregos, os persas. Eu aprendi história assistindo filme. Então eu não fui numa escola para me aprender sobre isso. Hoje eu posso falar isso com mais, e isso ficou mais fácil, porque quando eu vou ler a minha Bíblia, eu já tenho algum entendimento sobre esse assunto. Então eu não sentei numa sala de aula, eu não paguei um curso, ou seja, eu fui em algumas fontes. Porque antigamente, hoje está mais escasso. Você ia lá numa locadora e locava filme. Tá? Por isso que eu falei no início, às vezes você vai ter que ter investimento. E você vai demandar esforço, investimento e tempo. Então eu locava esses filmes, eu ia assistir, fazendo anotações e aprendendo. Então, por si só, por conta própria, sozinho. Então isso é muito importante, essa quarta dica. Não aceite não aprender. Eu não sei determinado assunto, pois eu vou aplicar. Eu vou buscar informações, eu vou buscar uma fonte, e eu tenho que aprender, dentro de tanto tempo, eu vou ter que resolver essa situação.
Então, isso é muito importante. A quinta e última dica. A quinta e última dica. Vá atrás do que você precisa. Você tem que correr atrás do que você precisa. Você vai ter que buscar aquilo que tem que ser feito. O que precisa ser feito? Por exemplo, se você você que está me assistindo até agora, você estava precisando disso. Então, o que você fez? Você está me assistindo até agora porque você estava em busca desse conhecimento para aplicar na sua vida. Você estava em busca disso. Então, você está fazendo a coisa certa. Você está atrás. Então, você não caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Se você está aqui até agora, é porque isso lhe interessou e isso faz sentido para a sua vida. Então, quando nós falamos sobre isso, então você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você, não. É você que tem que regaçar as mangas, ó, e pôr em ação aquilo que você precisa. Porque quando as pessoas verem o resultado, então você vai se tornar uma autoridade no assunto ou em determinada função que você exercer. Então, para finalizar, eu quero aqui estar contando uma pequena história do bambu chinês. O bambu chinês, quando ele é plantado, no primeiro ano ele não dá nada. No segundo ano também ele não dá nada. No terceiro ano também não dá nada. No quarto ano também ele não dá nada. Mas no quinto ano, ele cresce a cerca de 12 metros. Olha só, ele cresce a cerca de 12 metros. Por que ele cresce 12 metros no quinto ano? Porque as suas raízes, elas vão crescendo para baixo. Ou seja, a sua base são as suas raízes e ela tem o potencial de sustentar os 12 metros que ela cresce no período de um ano. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque você aplicando tudo isso que eu passei para você, você está ampliando as suas raízes e você vai crescer. E esse crescimento vai ser visível, porque todos vão ver. Mas para isto você tem que observar que você tem que buscar se esforçar cada vez mais. Então, espero ter te ajudado nesse vídeo. Então, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com outras pessoas. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço do seu irmão Valdeir Gomes e até o próximo vídeo.